até que ele venha, porque Paulo faz uma interpretação que é interessante. Jesus falou assim, farei em memória de mim, não é isso? Ponto final. Depois ele foi, e depois foram presos e morto, né? Aí falou, quando você toma a Santa Ceia, você está anunciando a morte dele. Que foi o que aconteceu. E depois aí ele fala, mas até que aí ele ressuscitou e agora eu venho, vamos nos alegrar agora que nós somos corpo de Cristo. Aí você vem e dá uma lagobada dessa na Santa Ceia, um filme de terror, levando os irmãos até distúrbio mental. Porque é capaz de chegar lá e falar, eu pequei, não foi revelado o meu pecado, mas e agora? Vou ficar doente. E fica doente. E fica doente. Mas você vê o quanto, irmãos, a gente até ri às vezes, a gente brinca, mas para você ver o quanto é danoso um ensinamento errado. Muito danoso. Muito danoso, muito danoso, muito... E assim, tem pessoas que não conseguem se recuperar. Né? Exatamente. Agora, eu quero fazer uma análise importante. Observe que a primeira ceia, ela foi celebrada por Cristo, mas antes da ceia foi celebrada a Páscoa. Anualmente, era celebrada a Páscoa. E qual era o objetivo da Páscoa? Era trazer à memória a libertação do povo do Egito. O povo estava escravizado no Egito. Então, a Páscoa era celebrar isso, era lembrar do que Deus fez. Não é isso? A grande vitória. A ceia é você lembrar o que Cristo fez. É por isso que ele fala, fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que cear, anunciar a morte do Senhor. Então, quando ceamos, nós celebramos, trazemos à memória, celebramos a morte de Cristo. Com que finalidade? Com a finalidade de entendermos que hoje fomos libertos do pecado, né, da escravidão de Satanás, e fazemos parte do reino de Deus. Então, é por essa razão que Cristo fala, fazer isso em memória de mim até, e Paulo reforça, até que ele venha. Né? Mas que veio a primeira ceia, aconteceu por meio da Páscoa. E tem uma ceia antecedente a isso. A Bíblia fala, Paulo fala que este é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que está se apontando ali é algo maravilhoso. A Santa Ceia aponta para algo que aconteceu antes de tudo existir, que é a morte desse cordeiro. Morreu antes da fundação, antes do universo existir. Então, é algo sério, mas que eu quero também apelar para uma coisa, irmãos. A Santa Ceia é a gente aqui não bota o vinho, porque tem irmão aqui que não gosta. Não gosta também, às vezes, do álcool, para ele não pode. Eu ia dirigir, né? Não pode. Isso tem a questão da ceia não ser aqui com vinho, por conta de que tem gente que não gosta de beber e quando bebe pode começar a ficar assim. Tem gente que nunca tocou em vinho. Mas assim, a Santa Ceia a gente faz aqui com suco de uva, representando com aquela cor integral do bom, né? Maguari. Agora, ali é um suco de uva. E ali também é um pão simples, pão comprado ali na padaria ou na esquina ali e tal. Porém, para você, ela passa a ter esse significado de Cristo. Então, a Santa Ceia tem a ver com a consciência, porque tem uma doutrina chamada de transubstanciação, que acredita que aquele pão, naquele momento, vira o corpo de Cristo. Você está comendo um pedaço do corpo de Cristo e o sangue, e o vinho vira o sangue. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Ensina que de um simbolismo que tem um significado para quem toma, né? Para quem está tomando. Então, por isso que criança ou outra pessoa que beber ali, quem estiver olhando, vai dizer, vocês estão comendo um pedaço de pão e bebendo um pouquinho de suco, né? Mas para a gente, tem um significado profundo de uma identificação com Cristo. Identificação com Cristo é o que eu sempre estou falando, porque é justamente o amadurecimento, é quando você se identifica com Ele. Já está colocando aqui que fora que a questão que sim, pode cear se for casado num cartório. O papel vale mais que a alma. Sem falar no que só pode cear se for casado no civil.
Vamos responder isso aí, Caio? Bom, a gente entrar, né? Não, na verdade, assim, as denominações criaram várias regras. E aí, pegando assim, eu vou citar a questão do batismo. Acontece o primeiro ato, o primeiro milagre, vamos dizer assim, onde quase 3.000 almas aceitam Cristo, não é isso? E o texto diz que ali eles foram batizados. Pedro deveria fazer uma investigação antes de batizar. É o que nós fazemos hoje. Fazer um curso e investigar. Quantos irmãos aqui são calados no papel? Quantos irmãos aqui estão vivendo em suas casas? Com mulher que não se oficializou? É o IBGE. Entendeu? Fazer uma pesquisa antecipada antes de os irmãos descerem as águas. Só que o texto não mostra isso. O texto diz que Pedro batizou já 3.000 pessoas. Entende? Então, assim, infelizmente, nós criamos uma série de regras que não tem fundamento, não tem base bíblica nenhuma. Né? Na ceia ali, a ceia que foi a Páscoa, né, e Jesus celebra a ceia, não é mencionado nada disso. Os apóstolos participaram e pronto. Então, assim, parece que as denominações nos dias de hoje são superiores à Bíblia. Colocam regras e dogmas sem fundamento, baseado unicamente no pensamento do líder, do fundador. Ele quer assim porque, na verdade, a ideia dele é superior à Bíblia e aos ensinamentos de Cristo.